Continuação da leitura do livro O Terceiro Excluído, de Fernando Haddad. Cultura, linguagem e evolução. Na raiz dos problemas enfrentados até aqui, como ficará cada vez mais claro, está a própria definição de cultura e sua relação com a linguagem simbólica. No meu entendimento, não há cultura sem linguagem simbólica. A cultura é produto da linguagem simbólica, ou a cultura é a segunda natureza produzida pela linguagem simbólica. O cérebro que produz símbolos é um evento tão disruptivo que opôs, um contra o outro, os pais da teoria da evolução, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, que concordavam em tudo o mais. Chamar cultura o que quer que tenha sido produzido antes da linguagem simbólica é torná-la um conceito equívoco para os propósitos deste livro. Linguagem simbólica é aquela que permite navegar no tempo, pressuposto do que entendo por cultura. Voltaremos a isso. Sabemos que os cristais aperiódicos, o DNA, por ser uma fiada de unidades diferentes, podem transmitir informação e dar origem à vida se estiverem associados a um sistema metabólico homeostático. Os símbolos podem igualmente transmitir informação, mas cabe investigar o que diferencia o símbolo do gene e qual a particularidade dos mecanismos sociais que dão origem à cultura e determinam sua dinâmica. Voltando ao livro de Jablocka e Lamb, as autoras defendem a ideia de que a evolução ocorre em 4 dimensões: genética, epigenética, comportamental e simbólica, com seus respectivos sistemas de herança, que interagem entre si. Essa visão não deixa de pagar um alto tributo à perspectiva sociobiológica. A sociobiologia pretendeu apresentar, nos anos 1970, uma nova síntese. Edward O. Wilson queria ir além dos resultados obtidos pela bem-sucedida síntese evolutiva moderna a partir dos anos 30. A iniciativa produziu mais confusão do que certezas. Os teóricos da coevolução e da construção do nicho tentam atualmente reparar as insuficiências da sociobiologia na direção de uma síntese evolutiva estendida. Contudo, o tratamento dado à dimensão simbólica é insuficiente e empobrecedor. Ao aspirar situar o sistema simbólico de herança em meio a outros 3, essas vertentes não compreendem seu caráter transcendente, na acepção não metafísica que Monod deu ao termo. Chega a ser curioso o apelo à autoridade de Ernest Cassirer para sustentar essa escolha. Em Ensaio sobre o Homem, citado por Jablocka e Lamb, Cassirer parte do pensamento do biólogo historiano von Wechsel, que, nos seus famosos trabalhos, adota uma visão vitalista e crítica ao darwinismo. Cassirer não pretende fazer uma avaliação crítica dos princípios biológicos de Huxley, ao qual voltaremos mais tarde, mas de tomar emprestado o esquema da terminologia para propor uma questão mais geral. Para Huxley, o mais simples organismo não está apenas adaptado ao meio ambiente, como também inteiramente ajustado. Não há organismos inferiores e superiores, mas percepção por toda parte. Todo organismo, de acordo com a sua anatomia, dispõe de um sistema receptor próprio, por meio do qual recebe estímulos externos, e um sistema efetuador próprio, por qual ele reage a eles, formando uma única cadeia entrelaçada ou um círculo funcional. Conhecendo sua anatomia, reconstruímos seu modo único de experimentar a realidade. Há, portanto, tantas realidades diferentes quanto há organismos diferentes. Todo organismo tem um mundo só seu, porque tem uma experiência só sua, de modo que as realidades de 2 organismos diferentes são incomensuráveis entre si. Cassirer, então, pergunta o que seria diferente do homem. Trata-se apenas de um ser vivo que, dada sua anatomia particular, vive uma realidade única e comensurável, com as outras realidades de outras espécies. Ou há algo além disso? O círculo funcional do homem, responde Cassirer, não é só quantitativamente maior, passou também por uma mudança qualitativa. O homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu ambiente. Entre o sistema receptor e o efetuador, que são encontrados em todas as espécies animais, observamos no homem um terceiro elo que podemos descrever como o sistema simbólico. Essa nova aquisição transforma o conjunto da vida humana. Comparado aos outros animais, o homem não vive apenas em uma realidade mais ampla. Vive, pode-se dizer,
em uma nova dimensão da realidade. Cassirer usa o conceito de dimensão numa acepção bastante diferente daquela usada por Jablonka e Lamb. A dimensão simbólica projeta o homem para além da biologia. Os seres humanos não perdem a condição de serem biológicos por essa razão, assim como a vida não deixa de ser um punhado de matéria. Quando cristais aperiódicos se combinam com sistemas cibernéticos, quimicamente arbitrários, mais úteis do ponto de vista fisiológico, criam-se as condições do que chamamos vida. A arbitrariedade ou gratuidade dos sistemas de regulação são comuns a toda forma de comunicação complexa, genética ou simbólica. Também uma certa tradição da sociologia, Parsons, por exemplo, vai se inspirar na biocibernética, referenciada no trabalho do próprio Huxley, de que o biólogo austríaco von Bertalanffy, para tentar elucidar os mecanismos sociais que regulam a dinâmica cultural. Contudo, é importante notar, com Cassirer, que o homem não é simplesmente um animal social. O homem, como os animais, submete-se a regras da sociedade. Mas, além disso, tem uma participação ativa na criação de um poder ativo de mudança das formas de vida social. Ressaltando a diferença crucial entre o social e o cultural, cada vez mais importante no debate entre biólogos e cientistas sociais, o filósofo prossegue. Tomada como um todo, a cultura humana pode ser descrita como um processo da progressiva autolibertação do homem. A linguagem, a arte, a religião, a ciência são várias fases desse processo. Em todas elas, o homem descobre e experimenta um novo poder, o poder de construir um mundo só dele, um mundo ideal. Sociobiologia e superorganismos. A diferença entre social e cultural é um bom ponto de partida para apresentar a série de problemas enfrentados pelas ciências sociais em defesa da especificidade do seu objeto. O interesse da sociologia pela biologia é anterior ao estabelecimento da própria biologia como disciplina. O fundador da sociologia, Auguste Comte, dedica uma aula, a lição 42, do seu curso de filosofia positiva, a uma controvérsia entre Lamarck e Cuvier que antecipa, ainda que de forma incipiente, muitos dos temas que seriam sistematicamente tratados pela teoria da evolução nas décadas seguintes. Já a sociologia de Herbert Spencer deu lugar a um sem número de controvérsias, que, falando francamente, não faz nem bem ao darwinismo nem às humanidades, sendo o darwinismo social fruto de um grande e mal-entendido produzido por ele e seus seguidores. Em First Principles, Spencer define evolução em termos puramente mecânicos. A evolução é uma integração de matéria e uma dissipação de concomitante de movimento, processo, durante o qual a matéria passa de ser uma homogeneidade incoerente e indefinida a uma heterogeneidade coerente e definida, com um movimento retido sofrendo uma transformação paralela. Não é difícil perceber quando essa definição afasta Spencer de Darwin. O fundamental da teoria de Darwin não é a progressão da homogeneidade incoerente à heterogeneidade coerente, mas a variabilidade de formas vivas. O processo em dois estágios de variação sobre seleção natural faz dessas formas vivas entidades únicas que não representem de maneira nenhuma momentos da evolução de um sistema total. O mecanismo variação-seleção gera sequências de formas irreversíveis, mas em sentido indeterminado, sem direcionalidade. Como sequência cumulativa do aparecimento destas entidades, a evolução só pode ser compreendida em retrospecto. A teoria da evolução nada tem a ver sobre o futuro da evolução. Assim, a seleção natural não envolve necessariamente progresso. Ela apenas tira proveito das várias variações benéficas que mais bem adaptam o organismo às suas condições de existência. Não há evidência de uma lei de desenvolvimento necessário, o que inclusive é sugerido pela coexistência de formas vivas mais complexas e menos complexas. A definição de Spencer não apenas não restringe o conceito da evolução ao orgânico, como lhe atribui um sentimento unidirecional progressivo. Embora ele descreva o progresso como um processo meramente teleomático, em que determinado resultado é alcançado exclusivamente em decorrência de leis físicas, Spencer aproxima-se de uma visão sociobiológica precursora ao sugerir que o desenvolvimento orgânico e seu desenvolvimento social são sujeitos aos mesmos princípios. As sociedades humanas são tratadas como superorganismos, analogamente às colônias de insetos e certos grupos de vertebrados. Tão ao gosto da sociobiologia contemporânea, se considerarmos
A sugestiva substituição do princípio da seleção natural pelo slogan Survival of the Fittest, podemos vislumbrar as possíveis maneiras spencerianas de abordar o tema da relação entre sociedades humanas, a ponto de que Walter Bagehot, um contemporâneo de Darwin e Spencer, afirmar que a disputa entre tribos e nações nada mais é do que uma luta darwiniana pela existência e evolução por seleção natural, lembremos-nos de que, em The Descent of Man, publicado pouco antes por Darwin, há passagens já citadas aqui, que admitem essa perspectiva controversa que a sociobiologia irá abraçar em defesa da tese da seleção de grupo, em contraste por uma perspectiva de a origem das espécies. Também livro de Darwin. O capítulo inaugural de Principles of Sociology intitula-se Evolução Superorgânica. Depois de se ter ocupado em obras anteriores da evolução inorgânica, de objetivos inanimados e da evolução de agregados orgânicos discretos, Spencer vai se dedicar à evolução que começa além dos esforços combinados de progenitores em relação à prole, ainda inserida no contexto da evolução orgânica. Os insetos sociais são o exemplo mais conhecido. Em algumas das sociedades mais avançadas de insetos, a divisão do trabalho chega ao ponto de contar com diferentes classes de indivíduos estruturalmente adaptados a diferentes funções, como é o caso dos insetos soldados, trabalhadores e escravos. Spencer menciona ainda a existência em algumas situações de um rudimentar sistema de linguagem de sinais e de complexas atividades de mineração, construção e transporte. Apesar disso, ele reconhece que os insetos sociais não são mais do que uma grande família, a união de filhos de uma mesma mãe, ainda que pertençam a várias classes de indivíduos, e vai encontrar na ação coordenada das aves e na associação de mamíferos por atividades de caça, defesa e proteção, formas rudimentares de evolução superorgânica. Indo além, Spencer observa que alguns grupos de primatas, na presença incipiente de subordinação, propriedade, troca de serviços, adoção de órfãos, etc., a evolução das sociedades humanas e mais elevada ordem da evolução superorgânica, ao mesmo tempo que surge dessas ordens não tão elevadas no mundo animal, supera-as em extensão e importância quanto ao crescimento, estrutura e função, cabendo a uma disciplina própria, a sociologia, a tarefa de estudá-las. Mas a sociologia deve fazê-lo adotando o mesmo procedimento que as outras ciências dedicam à análise de evolução inorgânica e da evolução orgânica, qual seja por meio da observação das forças próprias do objeto considerado, sua natureza ou fatores intrínsecos, e das forças a que está exposto. O seu meio ambiente ou fatores extrínsecos, no caso das sociedades humanas, de um lado, ou traços físicos e emocionais de seus membros, sua inteligência e modo de pensar, e de outro, o clima, o relevo, a flora e a fauna. A partir daí, ganha expressão na teoria de Spencer o que ele chama de fatores derivados. A ação humana altera radicalmente o meio ambiente orgânico e inorgânico à sua volta, permitindo o desenvolvimento de novas e complexas formas de cooperação em atividades agrícolas e industriais. As sociedades humanas crescem e se tornam um meio ambiente superorgânico de uma em relação às outras, o que determina novas formas de organização política e ação governamental. À medida que ganham proeminência essas atividades industriais e governamentais, passam a exercer uma influência maior sobre as ações, os sentimentos e as ideias dos indivíduos que a compõem, adequando-os às demandas sociais, ao mesmo tempo que esses requerimentos são eles próprios reformulados para que sejam adequados às demandas dos indivíduos. A dinâmica se completa com a emergência de um meio ambiente secundário, mais importante do que o primeiro, composto pelos produtos superorgânicos comumente distinguidos como artificiais, mas que na filosofia spenceriana devem ser considerados tão naturais como qualquer outro produto da evolução: os artefatos, a escrita, a ciência, a religião, a arte, etc. Para Spencer, portanto, a segunda natureza não é artificial, tudo é natural. Os produtos superorgânicos são tratados no mesmo nível do elemento suborgânico. Por decorrência, tão poucos pode-se falar de coevolução. Só há evolução. O mesmo processo teleomático opera dos mundos inorgânico, orgânico e superorgânico. Nesse sentido, a filosofia de Spencer é ainda mais extensiva do que a sociobiologia. A teoria da evolução spenceriana move seus tentáculos para trás em direção ao mundo inorgânico e para frente em direção ao mundo superorgânico. Ela não se enquadra, portanto, em nenhuma das grandes vertentes contemporâneas do pensamento biológico sobre cultura,
sociobiologia, memética ou coevolução. Antes, apresenta-se como uma espécie de fenomenologia da natureza positivista. A proximidade com a sociobiologia, entretanto, é notável. Como assinou Alfred Le Corbusier em A Natureza da Cultura, e Spencer ainda que reconheça que a sociedade de insetos apenas simulam agregados sociais, não chegou a se impressionar com aquilo que as separa das sociedades humanas. O tema ainda merece consideração. Inacreditavelmente, esse assunto sobre a denominação da eu-sociabilidade tem ocupado alguns biólogos graças à admiração e obsessão por Edward O. Wilson em retomar um assunto que já parecia devidamente esclarecido. Wilson recentemente sumou-se a 2 colegas, Martin Nowak e Corina Tarnita, para retomar o argumento apresentado em trabalhos anteriores, de que o parentesco explica-se melhor como consequência do que como causa da eu-sociedade. E reafirmar ainda uma vez a teoria da seleção do grupo, a eu-sociedade, pela qual alguns indivíduos reduzem a longevidade do seu próprio potencial reprodutivo para cuidar da prole de outros indivíduos, sublima as formas mais avançadas de organização social e o papel ecologicamente dominante dos insetos sociais e dos humanos. O artigo abriu caminho para a publicação 2 anos depois de A Conquista Social da Terra, severamente criticado por Dawkins, livro em que Wilson insere as sociedades humanas no campo da eu-sociabilidade, procurando demonstrar a base fundamentalmente biológica do que Spencer entendia por fatores derivados ou segunda natureza. O artigo ensejou uma inusitada reação de mais de 100 biólogos revolucionários em defesa da hipótese original de Hamilton sobre a seleção de parentesco, segundo a qual o altruísmo entre 2 organismos é proporcional à proximidade genética entre eles. Os autores contra-atacam a sociobiologia recorrendo ao exemplo acachapante da alocação sexual, ou seja, a razão do investimento em machos, fêmeas. Trata-se de matéria conhecida em que os resultados da seleção de parentesco são muito robustos, desde que Travers e Hare, entre outros, testaram hipóteses levantadas pelo próprio Hamilton. Em termos simplificados, um ninho de himenópteros, formigas, vespas e abelhas, tem uma rainha que armazena pela vida espermatozoides recebidos do seu voo nupcial, os quais, por sua vez, fecundam parte dos óvulos à medida que amadurecem. A situação é intrigante porque os óvulos são fertilizados e desenvolvem como machos e os fertilizados como fêmeas, fenômenos conhecidos como haplodiploidismo. O macho, portanto, não tem pai, e todas as células do seu corpo contêm apenas um único conjunto de cromossomos provenientes da mãe, haploides. Por decorrência, os espermatozoides de um macho são necessariamente iguais entre si. Isso significa que os filhos sem pai, os machos, carregam 50% dos genes da mãe, da mesma maneira que as fêmeas. Contudo, as irmãs diploides, ao contrário dos seus irmãos, além de 50% dos genes da mãe, recebem 100% dos genes do pai. Uma vez que os espermatozoides do pai são todos iguais, o grau de parentesco entre irmãs bilaterais, portanto, é de 75% e não de 50%, como nos animais sexuados normais, enquanto o grau de parentesco entre elas e seus irmãos é de apenas 25%. Contraintuitivamente, da perspectiva dos irmãos, a chance de que suas irmãs carreguem em seus genes é de 50%. Nesse quadro, a rainha e seus filhos machos são indiferentes à razão sexual entre machos e fêmeas, enquanto as irmãs bilaterais têm viés a favor das fêmeas, ou seja, de suas irmãs. O equilíbrio da colônia, do ponto de vista da aptidão inclusiva, favorece, portanto, o investimento em fêmeas, o que foi constatado empiricamente. Segundo os críticos de Wilson, o sucesso quantitativo da pesquisa é demonstrado pelo percentual de variação que os dados explicam. A teoria da aptidão inclusiva explicou 96% das variações de razão sexual nos estudos entre espécies e 66% nos estudos de espécies específicas. Grover sublinha que os cientistas sociais, tendo poucos feitos a reivindicar no plano da cultura, não raramente recorrem ao que se está à mão para produzir resultados à força, como materiais e modelos advindos da física ou da biologia. Estas ciências duras, por sua vez, diante da fragilidade das humanidades, muitas vezes tentam uma resolução dos fenômenos culturais em causas físicas e orgânicas. Esse movimento se reforça de parte em parte.
No caso da sociobiologia, acontece algo diferente. Ela toma uma característica de sociedades humanas, a cooperação entre indivíduos geneticamente não relacionados, e quer transpô-la para o mundo orgânico não humano como estratégica para defender a tese de que tudo se explica a partir dos genes. Kroeber publica um ensaio intitulado Superorgânico em 1917, no qual expõe a compreensão de que a cultura e o processo humanos são exteriormente tão semelhantes à evolução das plantas e animais que era inevitável que se verificassem extensas aplicações dos princípios do desenvolvimento orgânico aos fatos do crescimento cultural. Raciocinar por analogia, neste caso, seria algo plenamente justificado. Entretanto, com frequência, esses tipos de procedimento determinam uma predisposição a adotar uma postura cientificamente menos rigorosa para sustentar a analogia, mesmo quando os resultados da pesquisa contrariam seus pressupostos. Segundo Kroeber, este é o caso da analogia entre sociedades de insetos e sociedades humanas. Alguns insetos são seres sociáveis, porque se associam, mas não têm uma cultura. A sociedade do inseto é indeterminada pela herança genética. O processo de desenvolvimento da cultura se dá por acumulação, e não necessariamente relacionado a agentes hereditários. A distinção entre insetos e seres humanos não é baseada numa diferença de grau, mas uma diferença de gênero. Não vamos encontrar na superioridade de um traço característico, como uma inteligência, por exemplo, a explicação para distinguir os dois processos. As atividades instintivas de animais não humanos são inclusive capazes de produzir feitos extraordinários de causar espanto. O que nos distingue é que somos seres orgânicos, que produzem cultura. A tentativa que hoje se verifica de tratar a social como orgânico, de compreender a civilização como hereditariedade, é, na sua essência, tão tacanha como sua suposta inclinação medieval para subtrair o homem do reino da natureza, e a alçada do cientista por si acreditar que possuía uma alma imaterial. Para Kroeber, a confusão entre o orgânico e o cultural se deve, no fundo, à incapacidade de distinguir entre o mental e o cultural. Como a biologia correlaciona e, por vezes, identifica o cérebro humano e a mente, e o faz de forma cientificamente embasada, ela é levada, por extrapolação não justificada, a identificar a mente e a cultura. Uma coisa, contudo, é admitir que tudo que é cultural só existe por intermédio do mental, cuja base é orgânica. Outra coisa bastante diferente é imaginar ser possível explicar a cultura em termos fisiológicos e mecânicos, que a hereditariedade funcione no domínio da mente, bem como no do corpo. É uma coisa que, por conseguinte, a hereditariedade seja a mola da civilização, é uma proporção inteiramente diferente, sem conexão necessária e sem conexão estabelecida com a conclusão anterior. Como o fluxo de produtos do exercício mental, a cultura é essencialmente não individual. Imaginar que a cultura possa ser compreendida a partir da constituição orgânica de membros é torná-la como um mero agregado de atividades psíquicas ou como um produto de mentes organicamente moldadas, não como uma entidade além dessas mentes. A cultura para Kroeber é um salto como para uma outra dimensão, comparável à primeira ocorrência de vida no universo, e, embora continue arraigada a ela, transcende-se-a para um significado dessa transcendência. Se antes referimos-nos ao mesmo problema em termos neurofisiológicos, o binômio cérebro-mente tratado no nível físico dos neurônios, hormônios e neurotransmissores, cabe-se-nos agora, a partir da exposição de Kroeber, enfrentar a discussão em torno do binômio psique-cultura, tal como foi organizado pela psicologia evolutiva, que estuda o cérebro como sistema de processamento de informação, sem referência aos processos neurofisiológicos no seu confronto com a antropologia do próprio Kroeber, bem como de Durkheim e Geertz.